Glória a Deus. Obrigada, Pai, por sabermos que nós temos um Deus bom e que nós podemos chamá-lo de Pai. Paizinho querido, como nós te amamos. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Reconhecemos que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Obrigada pelo seu Espírito, Espírito Santo, obrigado pela sua presença. Nós amamos estar em sua companhia. Você é o nosso melhor amigo, o nosso maior ajudador, aquele que coopera, aquele que nos instrui, aquele que nos guia, aquele que pega na nossa mão e nos leva ao encontro do Senhor e da sua vontade. Obrigada, Pai, por sabermos que todas as coisas já foram feitas em Cristo e que o Senhor já está liberando sobre nós nesta manhã aquilo que era impossível, aquilo que era improvável, aquilo que era inesperado. Deus está liberando agora mesmo sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Nós o amamos. Nós não somos nada sem Ti. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à melhor manhã de domingo que você poderia ter. Até aqui. Amém? Glória a Deus. E primeiramente eu queria dar Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, aquelas mulheres que são especiais, não dizendo que os homens não são, mas as mulheres elas têm dons especiais da parte de Deus, têm presentes especiais da parte de Deus, como o dom de gerar. O homem não tem este dom. Então nós somos privilegiadas, nós somos presenteadas, nós somos agraciadas pelo Senhor por causa de sermos mulheres, por sermos mulheres. Então, se você que é mulher, sinta-se abraçada, você é muito bem-vinda e saiba que você é um presente de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, uma salva de palmas para todas as mulheres. Glória a Deus. E agora nós gostaríamos de conhecer e orar por você que está aniversariando hoje ou que aniversariou durante essa semana, de segunda-feira até aqui. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Você que aniversariou ou está aniversariando, nós queremos orar por você. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar o Verbo News e ficar por dentro de todas as informações da semana. Amém? (8 de março, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema e nesse período a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique Ribeiro está aberta ao público e você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça sua matrícula e tenha sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida.
venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Gera Expectativas do pastor Kenneth Reagan. Agora, eu quero que você pense um pouco e me diga, as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir a despeito da situação que está vivendo, pois vai aprender a viver com a fé cheia de expectativas. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus! Você, queridos, que ainda não fez o rema, está esperando o quê? Sabe, quando nós dizemos que o rema mudou a nossa vida, não é apenas uma frase clichê, não é uma frase que todo verbiano fala, é uma frase que de fato, de verdade, aconteceu nas nossas vidas. Nossas vidas foram transformadas por causa da palavra e da atmosfera de unção que nós recebemos. Debaixo dessa atmosfera de unção, recebemos uma palavra e a revelação dela para as nossas vidas. Então é impossível nós não termos as nossas vidas transformadas, sentados durante 2 anos, às segundas, quartas e sextas, expostos a uma palavra que transforma. Então, quando você ouvir, faça o rema, obedeça, não perca tempo. Nós estamos ainda com as matrículas abertas, nós estamos agora com a matéria Autoridade do Crente, com o melhor professor que poderia estar nos instruindo, nos ensinando a respeito desse assunto. Então, não perde tempo. Se você ainda não conhece, se você ainda não se matriculou, vem que ainda dá tempo. Amém? Então, amanhã, segunda-feira, às 20 horas, não perde, esteja aqui para ouvir essa palavra e ter sua vida transformada de verdade. Amém? Glória a Deus. Então, nós queremos conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na igreja Verbo Teresina, nós gostaríamos de conhecê-lo. Pedir para vocês ficarem de pé, para nós cumprimentarmos vocês. Você que está perto dessa pessoa, faça as honras. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Obrigada, pode se sentar. Nós gostaríamos de dizer para você que nós somos muito felizes em recebê-los, que a Igreja Verbo Teresina está de portas abertas para você. Se você já congrega em algum lugar, leve um abraço nosso para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você ainda não congrega, este é um bom lugar para você crescer, florescer e dar frutos. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir comigo em 2 Coríntios?
capítulo 9, versículo 7. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos instrui uma forma como nós devemos trazer os nossos bens à casa do Senhor. Nós devemos trazer os nossos dízimos, nós devemos trazer a nossa oferta. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo nos instrui uma forma preciosa da qual nós precisamos nos dispor a ofertar na casa do Senhor. Os nossos dízimos nós precisamos trazer porque nós o reconhecemos como provedor das nossas vidas. E nós precisamos honrá-lo com 10%, com a parte daquilo que chega nas nossas mãos. Porque o Senhor nos honrou, o Senhor fez chegar e nós sabemos que Ele nos sustenta para que a gente trabalhe, para que a gente acorde todos os dias, para que o nosso coração esteja batendo, para que o nosso coração esteja respirando, e devemos honrá-lo por saber que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e prover tudo o que a gente precisa e além. Amém? Vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra de Deus diz: cada um contribua segundo propôs no coração. A primeira forma existe uma proposta no nosso coração. Existe um valor, existe algo determinado que foi colocado no nosso coração para a gente separar. Amém? E a segunda diz, não com tristeza. Sabe, queridos, o Senhor tem uma forma de receber aquilo que nós trazemos. E Ele diz que não é por tristeza. Amém? Aquilo que você estiver separando, se for por tristeza, se tiver, poxa, eu não devia fazer, vai faltar, ou então era para isso, era para aquilo. Ou você ousa em romper, ou você retém, porque o Senhor nem vai receber. Amém? Nem por constrangimento. A outra forma é essa. Se você está vendo todo mundo fazer, só você não está fazendo, e você vai fazer só por causa disso, também não faça, porque o Senhor não recebe quando nós fazemos isso por constrangimento, nem por tristeza, nem por constrangimento. E de que forma é essa, Mara? Porque Deus ama ao que dá com alegria. De que forma é que Deus ama? Com alegria. Quando é que nós temos a alegria no nosso coração? Quando nós sabemos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Sabemos que Ele é que nos sustenta, Ele é que faz vida fluir no nosso corpo, Ele é que faz os bens chegar nas nossas mãos. Ah, Samara, mas eu trabalho. Mas o Senhor é que sustenta. O Senhor é que sustenta a mim e a você, todos os dias, para que a gente levante e tenha força para ir trabalhar. Sabe, queridos, não é pela nossa própria capacidade, não é pelas nossas próprias forças, é por causa do Senhor. Tudo dele, por ele e para ele. Amém? Enquanto você separa aí, deixa eu te dar uma instrução. Você pode fazer por envelope, em espécie, nesse envelopezinho que está aí próximo à sua cadeira, ou no assento, ou na frente, por Pix, ou por cartões com as meninas lá na tesouraria, lá atrás, débito ou crédito. O Pix, se você não estiver alcançando aqui no telão, tem aí no nosso envelope, tem o Pix da nossa igreja. Então, enquanto a gente ora, vou dar um minutinho para você separar, para a gente poder orar. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Você pode levantar a sua mão ou seu envelope? Pai, nós te louvamos. Sabemos que o Senhor tem uma forma para receber aquilo que nós trazemos até aqui, a sua casa. Sabemos que aqui são homens que recebem, mas sabemos que nós entregamos com o nosso coração, cheio de alegria, por causa daquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é majestoso, nós o exaltamos e reconhecemos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas.
Sabemos que a sua palavra nos diz que nós colheremos em justa medida. E é isso que nós declaramos sobre a igreja. Colheita em justa medida de tudo aquilo que eles têm depositado e vão depositar até aqui. Obrigada, Pai, pela sua palavra que é a verdade e se cumpre sobre nós, em nome de Jesus. Vem com alegria, queridos. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei te esconder, por medo de não viver. Sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Mais que mil. Aleluia, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Muito mais. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa Aleluia. Chama não se apaga. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, que é o nosso conselheiro, que é o nosso amigo, aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos. Senhor, onde nós estaríamos? O que seríamos, o que faríamos se não fosse o Senhor, Pai? O Senhor é a razão da nossa existência, Senhor. O motivo da nossa vida.
quem amamos, quem desejamos conhecer a cada dia mais, quem desejamos servir em todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos, levantamos as nossas mãos para adorar aquele que é digno de toda adoração. Tu és, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Nenhum dia da nossa vida fora, Senhor, da sua presença e da sua palavra valeu nada para nós, Senhor. O nosso melhor é estarmos contigo, Senhor. É carregarmos a sua presença. É termos o seu Espírito, é termos a sua palavra como uma rocha firme em quem nós podemos confiar. Ah, Senhor, a tua palavra é a âncora da nossa alma, em quem nós podemos colocar o nosso coração, onde nós podemos permanecer firmes, sabendo que nada vai nos abalar, nada vai nos destruir. Não, Senhor, permaneceremos firmes na sua palavra, naquilo que o Senhor nos chamou, para cumprir o propósito da nossa existência, Senhor. E que o seu reino se expanda através das nossas vidas. Eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. E eu declaro, Senhor, os nossos corações sendo uma boa terra para receber a semente incorruptível da tua palavra, que é poderosa para produzir resultados nas nossas vidas. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse dia especial, né? Quero parabenizar todas as mulheres virtuosas que fazem parte da nossa igreja. Nesse dia que está sendo comemorado o Dia da Mulher, você que é uma mulher virtuosa, o seu valor excede o de rubis, o Senhor tem um plano e um projeto para a sua vida. Amém? Ele tem sonhos para realizar na sua vida e também para realizar através da sua vida. Parabéns pelo seu dia, parabéns para nós, amém? Gente, pode sentar. Feliz Dia das Mulheres para as meninas. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Nessa manhã nós vamos falar sobre estarmos firmes nas verdades da palavra. Amém? Como é importante nós compreendermos sobre isso. O apóstolo Paulo fala nesse texto, ele dá uma instrução para Timóteo. Uma instrução poderosa que nós, como igreja, carregamos para a nossa vida. O quão importante é a palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o cumprimento do nosso propósito, para que o reino de Deus cresça e se expanda, para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. E tudo isso vai acontecer, queridos, através da palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dando um norte para a vida de todo cristão, queridos. Ele está dizendo assim, considere o que a palavra de Deus diz a respeito de cada área da sua vida. Seja ensinado, seja corrigido, seja educado nessa nova vida e nessa nova posição que você tem como filho de Deus. A palavra justiça de Deus, quando a Bíblia traz esse termo no original de kaiosune, significa uma condição aceitável diante de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. E essa posição, nós passamos a ocupar ela, nós passamos a ser justiça de Deus quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E agora o que eu preciso fazer como justiça de Deus? Renovar a minha mente com a palavra de Deus. Aprender aquilo que a Bíblia diz para mim. Aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito nessa posição, como filho de Deus. Como o texto diz, para que nós sejamos educados nessa posição. E é bem verdade, queridos, que existem muitas pessoas que, assim como eu, não cresceram no berço do Evangelho. Os meus filhos tiveram esse privilégio de nascerem dentro desse ambiente. Mas
Como eu, muitas pessoas isso não aconteceu. Então, durante todo o seu desenvolvimento da sua vida, aprenderam a forma que conduzia a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir o casamento, a sua forma de criar os seus filhos, a sua forma de pensar. Porque, como o irmão Reagan diz, o que eu penso, eu creio. O que eu creio, eu falo. E o que eu falo, eu tenho resultado. Então, a forma como eu penso, ela é influenciada pela forma como eu fui educado. E a Bíblia está dizendo que agora, a palavra, toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é útil. O que ele está dizendo? Nós precisamos considerar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de cada um dos assuntos, de cada esfera da nossa vida. Nós não somos cristãos, queridos, apenas quando a gente vem aos cultos, no domingo ou na quinta-feira. Vou vestir a minha roupa de crente, sou cristão, carrego a Bíblia debaixo do meu braço, ou a Bíblia no iPad, ou a Bíblia no celular. Então eu visto a minha roupa de cristão e venho para a igreja. Mas e na minha casa, como eu sou? E no meu trabalho, como eu sou? Como eu sou dentro da minha família? A minha casa me reconhece como alguém que é filho de Deus? No meu trabalho, eu sou reconhecido como alguém que é filho de Deus? Por onde eu passo, eu estou dando testemunho cristão que a Bíblia diz que eu devo dar. E então, queridos, quando eu tenho essa percepção, eu entendo, eu preciso aprender a palavra de Deus não para parecer algo, mas para eu viver de forma que isso se mostre nas minhas atitudes. A partir do momento que eu considero aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, queridos, nós temos temor e reverência pela palavra. Então, o temor, ele não é um medo, é um profundo respeito, é uma profunda consideração. A reverência pela palavra, ela não se dá porque eu estou dentro de uma igreja evangélica, mas por causa do Deus que eu confessei como o Senhor da minha vida e que agora eu digo ser o meu Senhor. Então, porque eu tenho temor, reverência, completo respeito por Deus, por aquilo que Jesus fez ao meu respeito, por temor ao Senhor, eu vou renovar a minha mente com a palavra, para que eu seja exatamente aquilo que Deus me criou para ser, para que eu desfrute daquilo que Cristo conquistou para mim, sabe? Eu sou alguém, eu tenho algo e eu posso. Mas se eu não conhecer a palavra de Deus, se eu não renovar a minha mente com a palavra de Deus, se isso não afetar a minha vida de forma que cada área da minha vida seja alcançada. E quando eu falo isso, gente, às vezes a gente pensa assim, a palavra de Deus, quando nós renovamos a nossa mente, aí ela vai mudar o meu casamento, aí o Senhor vai mudar as minhas finanças, o Senhor vai mudar o meu ministério. Deixa eu te dizer, a primeira pessoa que vai ser mudada somos nós. Quem nós somos? Agora não mais carnais, agora não mais mortos espiritualmente, agora não mais separados de Deus, alguém que está distante de Deus, que não conhece a palavra, que não tem uma aliança. Agora eu nasci de novo, eu faço parte do reino de Deus, eu sou filho de Deus. Portanto, agora eu preciso aprender com esse manual da vida, como viver e ser quem Ele diz que eu sou. Ninguém melhor do que o autor para dizer como algo funciona. Se você compra um carro na Volkswagen, um carro 0 km, você recebe aí. Você compra seu carro 0 km. A garantia, vamos dizer que seja 5 anos. Eu nem sei, que eu não entendo muito dessa parte. Mas vamos dizer que seja 5 anos. Com 4 anos, acende uma luzinha no seu painel do seu carro. Você vai levar na Newland? Você vai levar na Fiat? Na Chevrolet, na Canadá? Não, você vai levar onde foi criado. Quem conhece o funcionamento. Sabe, gente, a palavra de Deus, ela é o manual para as nossas vidas. Ela é o manual para transformar quem nós somos.
quem é mais transformado ao se expor à palavra somos nós. E à medida que somos expostos à palavra de Deus, queridos, consequentemente, nós vamos deixar de ser aquela criatura que éramos antes. Nós precisamos pensar, se hoje eu pareço com aquela pessoa de quando não nasceu de novo, se eu pareço com a antiga Gabriela, se eu falo como a antiga Gabriela, é claro, gente, eu sou um espírito, eu possuo uma alma, eu possuo características. Por mais que eu aprenda, renove a minha mente com a palavra, que eu me molde, existem características específicas que fazem parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que faço as amizades muito fácil. E isso são coisas que não vão mudar em mim, faz parte de quem eu sou. Mas sabe, falar além do que deve, não é algo que deve permanecer. A Bíblia diz o quê? Eu preciso ser pronto para ouvir, tardio para falar. Sabe aquela pessoa, eu estou falando de mim, aquela pessoa que, e eu lembro quando eu estudava, quando eu fazia o ensino fundamental, eu dizia que eu não levava desaforo para minha casa. E eu não levava mesmo, não. Eu enfrentava quem eu precisasse enfrentar. Hoje, a partir do momento que eu renovo a minha mente com a palavra, o que é que eu vou fazer? Eu vou aprender a dominar características que não fazem parte de quem Deus me criou para ser. Eu vou sujeitar a minha carne, vai falar 10, pois fale 10, eu vou ficar calado, eu vou lhe ouvir. Mas antes eu falava 20. O que eu estou mostrando para você é que existem áreas das nossas vidas que elas vão ser renovadas a partir do momento que eu renovo a minha mente com a palavra e que eu vou perceber que eu consigo, aquilo não me domina. A minha personalidade, ela não me domina. Amém, gente? Aquela forma, como eu disse para você, eu dizia, eu não levo desaforo, eu não levava desaforo dos meus pais. Eu não era peça boa, não. Amém? Mas sabe, gente, a partir do momento que eu aprendi aquilo que a palavra de Deus diz, e que não é algo que você faz aqui, pronto, acabou, não preciso mais renovar a minha mente. Não, a gente precisa sujeitar a nossa carne, que a carne tem vontade de falar, a carne tem vontade de responder, a carne tem vontade de partir para cima, a carne tem vontade de resolver as coisas mesmo às vezes na mão. Amém, gente? Só eu, né, gente? Que era assim. Mas a partir do momento, queridos, que eu renovei a minha mente, que eu nasci de novo e eu passei a ter uma reverência pela palavra, e aqui a gente entra em um ponto importantíssimo. Existem pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceram de novo. Assim como eu nasci de novo, eu tinha por volta de 18 anos de idade, mas eu não renovei a minha mente com a palavra. Eu fui livre do inferno, mas eu continuava com materiais de construção na minha vida da antiga criatura, por falta da renovação da mente, por não conhecer a palavra de Deus. Então, muitas áreas da minha vida não eram transformadas porque eu não fui transformada pela palavra. Eu nasci de novo, recebi Jesus, e tudo que eu sabia era que Jesus tinha me livrado do inferno. E quantos sabem que não foi só isso que Jesus fez por nós? Isso foi uma grande coisa, mas existem muitas coisas que precisam ser transformadas, queridos, através da nossa renovação da nossa mente, através do lavar da palavra, através do acolher a palavra, que muitas vezes chateia você ouvir alguém dizer, seja pronto para ouvir. Aí eu sei, porque eu já pensei assim, é muito fácil dizer isso, seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. É muito mais fácil eu me levantar, me irar e resolver na força do meu braço. Mas sabe, quando a Bíblia nos dá conselhos, queridos, quando a Bíblia nos dá instruções, não é para a perda nossa. Não é para sofrimento nosso. É porque nós vamos aprender com a palavra de Deus. E a gente vai ter resultados diferentes. Porque alguém que não está pronto para ouvir, não está tardio para falar e tardio para se irar, queridos, é alguém que depois vai ter que pedir perdão. É alguém que depois vai ter que arcar com as consequências daquilo que falou, daquilo que liberou, daquilo que disse, que não disse. E quantos sabem, palavras não voltam atrás. Aleluia. A gente pede perdão. E é bíblico. E eu quero dizer para você que foi algo que eu aprendi.
Ao errar, eu aprendi com os meus filhos, de perceber que eu me excedi, porque eu não podia bater nos meus filhos, porque eu estava com raiva. Eu aprendi isso aqui, sentada. Vou bater porque tu bate que perde a noção. E eu aprendi a pedir perdão por ter batido, não porque merecia, mas porque estava com raiva. E é bíblico a gente pedir perdão aos nossos filhos quando a gente erra. Porque como que a gente quer que um filho peça perdão ao outro, ou ao irmão, ou a nós mesmos quando erra, quando a gente mesmo quando erra não pede perdão a eles? Olha, você me perdoe por eu ter falado dessa forma, você me perdoe por eu ter excedido, eu vou me esforçar para não andar dessa forma. O que é isso? Resultado da renovação da mente. Nós precisamos acolher essa palavra. A Bíblia diz, nesse texto, ele diz que nós vamos ser ensinados, nós vamos ser repreendidos, nós vamos ser corrigidos e nós vamos ser educados. Como que você educa um filho? Muitas vezes o filho está sentado na mesa. Aí quer sentar à mesa de qualquer forma. À mesa, na verdade. Está sentado à mesa e está sentado de qualquer forma. Está mastigando e falando de boca cheia, o que você vai dizer? Não é assim que a gente se comporta. Eu lembro, eu fui criada pela minha avó, e os costumes, minhas avós, eram bem rígidas. E como eu fui criada por elas e elas já eram bem idosas, a gente não passava no meio dos adultos conversando. Eu sou jovem, mas eu fui criada desse modelo. Eu tenho muitos tios. E a minha família tem um costume de pedir a benção. Pois se eu chegasse e tivesse meus 11 tios, boa noite, gente, tudo bem? Bença tio, bença tia, bença tio, pedir a benção a todo mundo. Foi a forma como eu fui educada, como eu fui criada. O que eu estou falando para você? É que nós também podemos ser educados como filhos de Deus. Na justiça, antes não congregava, agora eu vou congregar. Antes não lia a palavra, agora como nascido de novo, eu vou ler a palavra. Eu vou meditar na palavra. E meditar significa o que essa palavra vai transformar na minha vida, no que eu sou hoje, no que eu tenho feito, onde eu posso melhorar. Isso é meditar. Não é só ler. Eita, toda a escritura é inspirada por Deus. E é inspirada mesmo, eu sei que ela é divina. Ela é inspirada a algo divino que vai me alcançar através de cada leitura que eu vou fazer. A partir de cada momento que eu vou meditar na palavra, Deus está falando comigo através desse versículo. Deus está falando comigo através dessa palavra. Deus quer transformar algo, Deus quer me alcançar. Amém, gente? A inspiração, o poder que há na palavra para transformar a nós, consequentemente, vai trazer resultados diferentes, sabe? O conhecimento, através do conhecimento, a gente vai desfrutar do que Cristo conquistou para nós. Amém, gente? Através do conhecimento, queridos, vamos deixar de ser marionetes do diabo. O desconhecimento, a ignorância é uma ferramenta que o diabo utiliza para impedir os crentes de desfrutarem do melhor dessa terra. E eu não estou falando só de dinheiro. A ignorância, o desconhecimento, a falta de posicionamento. E quando eu estou falando de ignorância, eu não estou falando de brutalidade. Eu estou falando da falta de conhecimento mesmo. De entendimento do que a palavra de Deus diz. Faz com que os crentes muitas vezes sejam marionetes do diabo. Não oram conforme a palavra, não oram alinhados com a palavra de Deus, as suas vidas não são afetadas pela palavra e, consequentemente, o diabo tem mais brecha para agir. A Bíblia diz, queridos, que o diabo está no nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Mas eu digo para você, o crente que tem conhecimento e entendimento do posicionamento que Cristo lhe colocou, como autoridade, que tem o direito, o poder delegado, que Deus deu à igreja de usar o nome de Jesus, esse crente não vai ficar com medo. Esse crente não vai deixar o diabo ficar rodando, ele vai dar uma voz de comando mesmo. Ei, Satanás, aqui na minha casa, eu não aceito. Eu não dou essa legalidade a você, você vai bater em retirada. Nos meus filhos você não vai tocar, no meu casamento você não vai tocar, nas minhas finanças você não vai tocar. E aí entra outro conhecimento. Por quê? Porque eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante ousado e eu ando em amor. Por causa disso, você não tem legalidade para tocar no que é meu, diabo.
Eu ando na palavra. Queridos, para a gente dizer, eu ando na palavra, a gente precisa conhecer. E a gente precisa, além disso, viver o que a palavra de Deus diz. Amém. Sabe? A gente precisa mesmo fazer aquilo que Jesus disse. Jesus disse, olha, a Bíblia diz, ó, você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Quantos de nós não congregávamos? Quantos de nós não dizimávamos? Quantos de nós não servíamos? Quantos de nós não ofertávamos? Quantos de nós não sabíamos que tínhamos um chamado, uma responsabilidade? Algo para realizar para o reino de Deus. E tudo isso acontece hoje porque você conhece a verdade da palavra. Porque nós conhecemos aquilo que a Bíblia diz. Eu queria que você abrisse, por gentileza, em Mateus, no capítulo 7, verso 24, eu gosto muito desse texto. Mateus, capítulo 7, verso 24. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é conhecer a verdade da palavra. Eu vou renovar a minha mente com a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre ministério? O que é que a Bíblia diz sobre dizimar? O que é que a Bíblia diz sobre criação de filhos? O que é que a Bíblia diz sobre finanças? O que é que a Bíblia diz sobre casamento? O que é que a Bíblia diz? Como eu devo me portar como filho de Deus? Renovar a minha mente. Aprender o que é que a Bíblia diz a respeito de cada esfera da minha vida. Aí, a partir do momento que eu renovo a minha mente, eu entro para o segundo passo. Eu acolho. Porque eu ouço, mas eu preciso acolher. E quando eu acolho, eu vou para o próximo passo. Eu pratico aquilo que eu ouvi. Eu vou para a prática. Eu não vou negociar o congregar. Congregar para mim é inegociável. É um princípio bíblico. E se eu congrego em uma igreja que tem um culto na quinta e tem culto no domingo, eu vou para o culto na quinta e vou para o culto no domingo. Porque todas as vezes que nós estamos aqui, queridos, nós estamos sendo alcançados pela palavra, nós vamos adorar ao Senhor e estamos cumprindo aquilo que Hebreus 10, 25 diz, que nós não devemos deixar de congregar. Não importa o que você precise abrir mão para você congregar, vai valer a pena. Não há trabalho no mundo. E aqui eu não estou falando de uma coisa esporádica, eu estou falando de trabalho, um trabalho que ocupe a sua quinta-feira. Há um trabalho que ocupe todos os seus domingos, querido. Você precisa orar ao Senhor, pedir uma porta nova, uma nova oportunidade de trabalho, para que você possa cumprir o princípio bíblico de congregar. Porque a Bíblia diz, quanto mais a gente vê que o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, se aproxima, mais nós devemos congregar. Amém? E aí, quando eu começo a praticar a palavra, queridos, eu estou fazendo o que esse texto diz, eu estou edificando a minha casa. Eu estou me edificando no Senhor. Eu estou crescendo. Edificação fala sobre construção, sobre crescimento. Quem é da área da construção sabe que quanto maior o prédio, melhor precisa ser o fundamento. Amém, gente? O texto está dizendo, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em seguida, fala das adversidades e as situações difíceis que vêm para a vida de todas as pessoas que estão nessa terra. Certa vez alguém, se não me falha a memória, foi para o irmão Reagan, foi para o pastor Budge. Eu li em um dos livros, alguém pediu para que orasse para que acho que foi o irmão Reagan, ou foi o pastor Budge, um dos dois. O pastor Budge? O irmão Reagan, obrigada, pastor. O irmão Reagan diz que uma mulher chegou para ele e pediu: eu quero ser livre de problema, eu quero que você ore para eu não ter mais problemas. E ele disse: bem, para você não ter mais problemas, eu vou precisar orar para você partir para a eternidade. Amém? Por quê? Jesus disse: no mundo você vai ter aflição.
No mundo a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter desafios diários. Mas sabe o que vai nos deixar firmes? É estarmos firmes na verdade. É termos essa palavra na nossa vida, sabendo que a gente vai orar, crer, confiando que o Senhor é poderoso para nos responder, que o Senhor é poderoso para manifestar na nossa vida aquilo que Ele disse, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos livrar, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra, que independente da situação que a gente está passando, o Senhor está conosco e nós somos mais do que vencedores sobre cada uma dessas circunstâncias, sejam financeiras, sejam pressões, sejam na área da saúde, quaisquer que sejam as áreas da nossa vida. A palavra é poderosa para nos fazer permanecer firme e nós temos o resultado que a Bíblia diz que nós já temos de mais que vencedores. No verso 25 diz as adversidades, se você observar, no verso 27 vai falar que as adversidades que veio sobre a casa daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que é a palavra, sobre Cristo. Aquele que morreu por nós, que conquistou uma vida para nós, sensacional. Aquele que nos criou para vivermos e desfrutarmos do melhor dessa terra, são as mesmas que vêm sobre a vida daquele que não edificou a sua casa sobre a rocha. Mas eu digo para você, o resultado foi diferente. Sabe, você tem um Deus que guarda você. Você tem um Pai que zela por sua vida. Você tem um Senhor e um Pai que tem interesse em te ver bem, em ver você ter bons resultados, em ver você frutificar, ver os seus filhos crescerem e se desenvolverem no Senhor e não se perder no caminho desse mundo. Ver você avançando no seu ministério, ver a sua família servindo ao Senhor, ver aquelas pessoas que você tem orado e tem declarado há tanto tempo a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e pelo seu testemunho elas serem alcançadas. Aleluia. O texto diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Muita coisa difícil, muita adversidade. Eu digo muito para os meus filhos, vocês estão pensando que a vida lá fora é esse mamãozinho com açúcar dentro da casa do papai e da mamãe? Ser criança é bom demais. Você acorda, você não precisa se preocupar onde você vai dormir. Se você vai acordar de manhã, vai ter o pãozinho com o café, com o seu queijo, requeijão, né? Suas frutinhas. Não quero fruta não quero isso não, eu quero iogurte. Escolhe, glória a Deus. Mas um dia você vai crescer e vai tomar as responsabilidades e você vai ser o pai. A menina vai ser a mãe, vai ser a esposa. Vai ser aquela que vai trabalhar e a gente vai começar a enfrentar os desafios da vida. Mas sabe, um filho e uma filha que viveram dentro de uma casa onde os pais cumprem os princípios da palavra, queridos, eles vão crescer e vão se lembrar. Eu lembro de uma vez que a primeira vez que a gente foi para Fortaleza junto com os meninos. E a gente já tinha um tempo que a gente estava desejando ir passar uns dias de férias lá, né? E a Maria Elis viu em algum lugar algo de Fortaleza, eu acho que foi 2020 ou foi 2021. E ela ficou, nós vamos viajar de férias em Fortaleza. Nós vamos nas férias para Fortaleza. A gente vai passar as férias em Fortaleza. Obrigada, pai, porque a gente vai passar as férias em Fortaleza. Eu estou falando de 2020, 2021, ou seja, 5 anos atrás. A Maria Elis tinha 9 anos. E aí, beleza, e quando foi nas férias de julho, a gente foi para Fortaleza. E ela ia na viagem inteira esnobando. Vocês só vieram para Fortaleza porque eu criei. Porque eu declarei. Sabe, mas é porque ela viu a gente declarando e chamando a existência, material escolar, contas pagas, necessidades supridas, tudo aquilo que a gente precisava, chegando para a gente cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. A gente viajou certa vez, e eu estou falando para você de adversidades. Certa vez a gente viajou para Campina Grande, nessas reuniões, conferências. E aí, os meninos adoeceram. O Breno teve dengue, a Maria Elis teve algum outro problema de saúde. E a gente estava distante, né? E minha mãe contou, quando eu cheguei em casa, ela disse assim, Gabi, eu achei tão lindo quando eu fui lá no quarto. E a Maria Elis chamou o Breno e disse assim, Breno, vem aqui que eu vou impor as mãos sobre você. Aí ele disse, não, Maria, não precisa não, eu já sou curado.
Precisa sim, a mãe disse que é para a gente impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Venha cá que eu vou impor as mãos sobre você. O que é isso? É o entendimento da palavra que existe um poder sobre um princípio chamado imposição de mãos. Que tantas vezes ela viu a gente impor as mãos sobre ela e ela ser curada, assim como o Breno também. O que é isso? Você ver os resultados da palavra, de alguém que permanece firme na palavra. Vai valer a pena todas as vezes que você estiver aqui nos cultos. Todas as vezes que você abrir mão de coisas lícitas para cumprir a sua escala no departamento que você serve. Todas as vezes que você abrir mão de algo pessoal, de algo que você queria fazer, mas você vai abrir mão para você realizar algo para o Senhor, vai valer a pena. Você está edificando a sua casa, você está construindo a sua vida e você sabe que você vai ter os resultados, que o Senhor vai corresponder à sua fé. A Bíblia diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, no verso 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu preciso acolher a palavra que eu estou recebendo. Eu preciso crer nessa palavra. Quando a Bíblia diz, queridos, que nós devemos trazer todos os dízimos e as ofertas. E aqui eu estou tocando em alguns aspectos que tocam a nossa vida. Que envolvem princípios da palavra. Quando a Bíblia diz, traga todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro e faça prova de mim. Sabe, quando a gente devolve o nosso dízimo, porque a gente está devolvendo porque não é nosso, 10% é do Senhor. Nós estamos cumprindo um princípio bíblico. Deus está vendo que nós estamos honrando Ele. Quando nós ofertamos ao Senhor, queridos, com todo o nosso coração, com a nossa liberalidade, você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo e está envolvido nisso. Vamos ter os resultados que a Bíblia diz. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, eu me lembrei desse texto, que fala sobre as ofertas. E muitas vezes a gente quer ter esses resultados. Nem estava aqui no meu... nas minhas anotações, mas eu lembrei disso. A gente vai ver no verso 10 que existem resultados que nós vamos obter por praticarmos esse princípio da oferta. Dízimo primeiro, dízimo não é nem da antiga nem da nova, dízimo é do Senhor. Amém? A gente precisa romper com esses sofismas de que eu não devo dizimar. Não deixa o diabo ficar botando na sua cabeça que você está dando dinheiro para o pastor. Que você está dando dinheiro para os ministros. Não, você está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Fica firme nisso. E Ele vai te fazer permanecer firme diante dos ventos, das chuvas, dos ímpetos e dos levantes que o diabo possa fazer. Aleluia. Portas abertas, janelas abertas, quer dizer, é para quem é fiel. Amém. Sabe, quer orar e quer ter resultado, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O texto diz, no verso 10, queridos, que existe uma forma, Samara leu muito bem como a gente deve fazer isso. Não é por constrangimento, não é por necessidade, não é porque alguém está vendo. Então é por... o pastor está sentado aqui, então hoje eu vou me levantar e vou ofertar. Não é por isso. Eu vou fazer porque era um princípio da palavra. Amém. Aí o verso 10, queridos, traz resultados que só o Senhor pode fazer. Ele dá semente, é Ele que dá. Ele dá semente ao que semeia, pão para alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira, as suas formas de ganhos. Multiplicará os frutos da vossa justiça. Aí tem o resultado do verso 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Muitas pessoas querem enriquecer em tudo, mas não querem cumprir princípios. Não vai. Não de forma honrosa. Aleluia. E existe um porquê, você vai enriquecer para toda a generosidade. Nisso ele está falando de alguém que não tem apego. Alguém que entende que é um fluxo. Deus dá, passa por mim, vai para o reino, volta. Deus dá, passa por mim, vai para o reino, volta. É um fluxo. Ele diz, queridos, também fala, né, que pessoas vão ser alcançadas, elas vão tributar graças. No texto também fala que vai ter sempre tudo
em abundância, em ampla suficiência. O que é isso? Resultado de alguém que permanece firme na palavra. Firme nas verdades da palavra. Continuando o texto de Mateus no capítulo 7, verso 27, o resultado de alguém que decide não se submeter à palavra, não renovar a sua mente com a palavra, não acolher, não praticar, queridos, é um resultado triste. Porque passa sofrendo, passa com desafios. Queridos, nós passamos por toda e qualquer tribulação, mas a gente passa rendendo graças ao Senhor, sabendo que nós já somos mais do que vencedores. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigada por portas abertas, obrigada por clientes chegando. Obrigada, Senhor, porque necessidade existe para o Senhor suprir. E o Senhor é poderoso e é fiel, mas alguém que não cumpre princípio, queridos, não consegue orar com essa ousadia. Porque como é que você vai botar o diabo no lugar? Diabo, solte minhas coisas. Solte meus clientes. Eu proíbo você de tocar nos meus clientes. Porque eu sou crente. Não tem coragem de dizer, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu não tenho aliança com você, Satanás. Não existe nada que eu faça para você. Eu sou filho de Deus. Não toque nas minhas coisas. Eu não permito, em nome de Jesus. A ousadia vem, queridos, por conhecer a palavra. Por renovarmos a nossa mente com a palavra. E como eu disse, não somente por imaginar que eu sou vestindo a roupa de crente, venho no domingo. E aí quando sai daqui, pega a roupa de crente, pendura dentro do guarda-roupa e vai viver a segunda, a terça e a quarta. Só vai pegar a roupa na quinta-feira. O que é isso? Alguém que está caminhando apenas para a igreja. Cumprindo um rito religioso. Aleluia. Tiago, no capítulo 1, verso 21. Abra aí, por gentileza, a gente já está perto de encerrar. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você permanecer firme nas verdades da palavra, todas as vezes que você subjugar a sua carne, todas as vezes que você botar o diabo no lugar, todas as vezes que você ficar firme na palavra, abrindo mão dos sofismas, abrindo mão daquilo que você pensa, que você acha, para ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, posicionado na palavra, Deus vai respaldar a sua fé e Ele vai trazer os resultados correspondentes que a Bíblia diz que Ele vai trazer. Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer você superabundar, nunca vai faltar na sua despensa, nunca vai faltar na sua casa, Ele vai multiplicar as suas formas de ganhos, você vai ver os seus filhos sendo flechas na aljava do Senhor. Você vai ver filhos comprometidos com o Senhor, que vão estar no meio desse mundo, mas não pertencentes a esse mundo, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Filhos que decidem no seu coração em não se corromper nas coisas desse mundo. Por quê? Porque você decidiu ser firme na palavra. Porque decidimos ser firmes na verdade. Porque decidimos não negociar os princípios da palavra. Porque decidimos ser correspondentes à vida de Deus que está em nós. Filhos de Deus, crentes de verdades, tementes ao Senhor. Por que você não fala palavrão? Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra torpe deve estar na minha boca. Eu não faço parte disso. Certa vez eu estava sentada num lugar, isso faz muito tempo, eu ainda nem era do Verbo da Vida. Ou era, tinha acabado de chegar, algo desse tipo. E aí, eu estava sentada em uma mesa, e duas pessoas que eram da minha família falaram assim, você deveria abrir uma igreja para você, é um negócio muito rentável, é algo muito bom. A minha atitude chocou essas pessoas. Eu me levantei da mesa e eu disse, eu me recuso a estar sentada à mesa com pessoas que pensam dessa forma. Eu me recuso a estar sentado ouvindo isso que vocês estão dizendo, afrontando a Deus. Eu nem conhecia muito a palavra, gente. Mas eu já tinha um profundo respeito pelo Senhor e eu já sabia que aquilo era uma blasfêmia contra o Senhor. Por mais que eles não conhecessem a palavra, eu estava mostrando para eles com a minha atitude, por mais que fossem pessoas que eu amasse muito e que eu amo muito, mas eu estava dizendo para eles, eu não sento à mesa com pessoas que falam contra o Senhor e contra a sua obra.
Ah, mas é porque você quer ser muito perfeito. Não, eu não quero ser perfeito. Eu estou caminhando para a perfeição. Mas o que cabe a mim, o que diz a meu respeito, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou negar ao Senhor, eu não vou negar a sua palavra. E enquanto eu estiver aqui, o meu desafio e a decisão do meu coração é servir ao Senhor com integridade. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e eu vou saber que eu não estou vendendo a minha vida para o diabo. Porque eu não estou nesse negócio, nessa vida com Deus por causa de dinheiro, nem estou nisso porque estou recebendo benefícios, não, é porque um homem um dia disse sim naquela cruz no meu lugar e ele entregou a sua vida por mim, e isso não tem preço. E eu não posso envergonhar aquele que morreu sem vergonha por mim. Ele não teve vergonha de morrer no nosso lugar. Por que a gente vai ter vergonha de se posicionar na palavra diante de incrédulos? Não, queridos, diante de incrédulos nós vamos estar firmes. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos, jogaram eles na fornalha. Se Jesus não tivesse lá e respondido ao milagre, eles iam ser queimados vivos, mas eles sabiam a eternidade que aguardava eles. Posicionados na palavra, não vou me contaminar. Eu amo as pessoas. Eu amo suas vidas. Estou aqui para o que precisar. Mas sabe, eu não vou negociar os princípios da palavra. Muitas pessoas questionam, meu Deus, mas os teus filhos precisam estar toda segunda, quarta, de domingo a domingo, não pode faltar nenhum culto. É melhor que eles estejam de domingo a domingo do que eles estejam nas drogas. É melhor eles estarem de domingos a domingo, queridos, do que, graças a Deus, eu não posso dizer que só é fruto e resultado meu e do William, mas eu vejo meu filho tendo os resultados, queridos, porque ele se posiciona na palavra, porque ele é criado nos caminhos do Senhor, enquanto tem meninos da idade dele, com 17 anos sendo pai. 17 anos a pessoa não tem responsabilidade ainda, não pode nem trabalhar de carteira assinada. Os meus filhos estão sendo ensinados e criados nos caminhos do Senhor para servir ao Senhor. Até que eles se casem e tenham os seus filhos e eles vão viver da mesma forma. Porque eu creio que toda a minha descendência vai servir ao Senhor. Amém. Estou trabalhando para isso. E quanto mais as pessoas se falam, eu não tenho vergonha. Quem me conhece sabe. Aí nessa hora eu tenho uma resposta na ponta da língua. Com todo o respeito que eu tenho a você. Todo o respeito que eu tenho a você, deixa eu lhe dizer, eu não lhe dou o direito de você interferir naquilo que os meus filhos estão fazendo. Se eu disser algo para eles, se algo estiver errado, ou que não bata com os seus pensamentos, não interfira no que eu ensinei. Eu sou a autoridade sobre eles. Eu não lhe dou o direito. Já tive que me posicionar muitas vezes. E eu quero dizer para você que tem filho adolescente, não deixe que seus familiares fiquem agoniando a cabeça do seu filho adolescente por causa de namoro. Na hora que o menino chega, que a menina chega, e aí, já está namorando? Nunca pergunta como é que estão as notas. Nunca pergunta como é que está na escola. Nunca pergunta como é que está na igreja. Não aceite isso, como eu não aceito. Toda vez que eu vejo, eu digo, olha, não pergunte isso para os meus filhos. Não está a idade deles namorarem ainda, não. Eles ainda não têm responsabilidade suficiente para namorar, não. O momento que eles têm na vida deles é para servir ao Senhor. E é para estudar. Vai chegar o tempo. Eles não precisam se preocupar. Vai chegar o tempo. Eu estou dando uma resposta ao diabo e para quem estiver vendo. Aleluia. Isso é estar firme na palavra. Quer dizer, não estou falando de algo. Porque eu não é. O resultado que Deus quer ter na sua vida é de filhos bem-sucedidos também. Filhos criados para o Senhor. Filhos que não se vendem. Filhos que não chegam na universidade e se corrompem no meio dessas ideologias. Filhos que não vão comprometer a vida deles, Senhor, com as coisas do diabo. Aleluia. Aleluia. A gente precisa estar bem firme na verdade da palavra. Lembre-se, nós pais vamos prestar conta dos nossos filhos diante do Senhor. Aleluia. Ele nos deu a responsabilidade de ensinar no caminho do Senhor. Ele me deu a responsabilidade de ser mãe do Breno, da Maria Elise e desse bebê que está vindo. Mas sabe, queridos, eu tenho uma responsabilidade de ser uma boa esposa, de mostrar para minha filha que ela pode se casar e o casamento é uma bênção.
Se você perguntar para Maria Elisa, ela vai dizer os pré-requisitos que precisa ter para casar com ela. Porque eu ensino para ela. Eu não deixo o mundo ensinar. Os meus filhos sabem de todos os assuntos, queridos, e eu não deixo que o mundo vá lá falar para eles. Eu vou lá e eu converso com eles sobre tudo. Eu converso sobre o tempo, disciplino quando preciso disciplinar. Se precisar de imposição de mãos, eu dou também. Pode ter a idade que for. Enquanto estiver morando debaixo do meu teto, leva imposição de mãos. Graças a Deus não preciso, mas se precisar, dá. Já precisou de vez em quando. E é bíblico. É melhor eu disciplinar e eu corrigir porque eu sei onde bato, porque eu sei onde disciplino, do que lá fora as pessoas estarem batendo nele. O que é isso, queridos? Estar firme na verdade da palavra. A palavra é inegociável para a minha vida. É ela que me sustenta. A palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra é luz para o meu caminho. Eu sei que o Senhor tem bons resultados para mim, para a minha casa, para o meu ministério, para o meu chamado, para o chamado do meu marido, para o chamado dos meus filhos. E eu sei que disso depende eu estar firme na verdade da palavra. Eu pedi para você abrir em Tiago, no capítulo 1, verso 21. Diz assim... Só beber uma aguinha. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Renovo a minha mente, acolho a palavra como a verdade. O que é que eu vou fazer? Me tornar praticante daquilo que eu estou ouvindo, não somente ouvinte. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvindo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não importa, queridos, as intempéries da vida. Não importa o que o diabo levante, não importa as circunstâncias. Ao ouvir a palavra, ao praticarmos a palavra, ao renovarmos a nossa mente, ao nos expormos à unção, a esse ambiente, deixar o nosso coração ser uma boa terra para a palavra, mesmo que isso machuque no sentido de que eu fui criado de uma forma e agora eu estou ouvindo algo que vai totalmente contrário. Isso vai exigir de nós um determinado esforço. Mas sabe, acolhe a palavra, o resultado que você vai ter é bem-aventurado no que você realizar. É bem-aventurado no seu casamento. É bem-aventurado nos seus negócios. É bem-aventurado na sua vida, qualquer que seja ela o aspecto. Bem-aventurado na criação dos seus filhos. Bem-aventurado naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Ouve e pratica a palavra. Não seja negligente. Considera essa palavra. Como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. A tua palavra me mostra onde eu estou. Ela me mostra para onde eu vou. Ela é a âncora da minha vida. Ela é a segurança. Pessoas podem falhar, queridos. O homem pode falhar, mas Deus nunca vai falhar com você. Se você permanecer firme na palavra. Jeremias, no capítulo 1, verso 12, diz assim, que Deus vela, disse o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a palavra, sobre a minha palavra, para a cumprir. Todas as vezes que nós nos posicionamos na palavra, queridos, Deus, Ele é o maior interessado em fazer com que a palavra se cumpra nas nossas vidas. Deus é o maior interessado que a gente tenha os resultados que a Bíblia diz que nós vamos ter. Deus é o maior interessado, gente, que a gente seja bem-sucedido em tudo que a gente for realizar. Vai ter pressão, vai ter dificuldade, vai ter algo que tente se levantar contra aquilo que você está fazendo. Claro, porque nós somos ungidos. O diabo vai se levantar para tentar parar, para tentar impedir. Pode levantar pessoas, mas sabe, maior é Deus. Mais poderoso é o Senhor, que é o meu Pai e é o seu Pai. E que tem cuidado de nós. Amém, gente? 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, para nós encerrarmos o último texto.
Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas o texto continua dizendo: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não poderia falar sobre esse assunto, queridos, e não citar o Rema. Como eu disse para você, eu recebi Jesus com mais ou menos 18 anos de idade. Durante 5 anos, eu vivi, mas sem conhecer a palavra, sem renovar a minha mente com a palavra de Deus, sem ter o entendimento da palavra, a luz da palavra, para que a minha vida de fato fosse afetada. Eu fui salva, mas não renovei a minha mente com a palavra. E a partir do momento, queridos, que eu decidi aprender a palavra de Deus, decidi me expor, e então eu conheci o Rema, que é esse centro de treinamento bíblico que tem 24 portas, 24 oportunidades de nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Eu citei aqui no início para você que o desconhecimento, a ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que os crentes sejam marionetes nas mãos do diabo. Porque se eu não sei como orar, como eu vou orar conforme a vontade do Senhor? Se eu não sei que existe um chamado, como eu vou querer cumprir o meu chamado? Se eu não sei que existe uma forma do Senhor me guiar, como eu vou ser guiado pelo Espírito? Se eu não conheço sobre isso, então, isso são algumas das matérias que eu citei para você. Como eu vou saber as formas que o Senhor pode me guiar? As formas que o Senhor vai falar comigo? O desconhecimento que eles impede a gente acessar o incomum, o sobrenatural, o melhor de Deus. Mas a partir do momento que eu me exponho à palavra de Deus, que eu passo a conhecer a palavra de Deus, então eu tenho a possibilidade de ser bem-sucedida em tudo que eu for realizar, por causa do conhecimento da palavra. Minha oração vai ser efetiva, meu posicionamento vai ser efetivo, a prática da palavra vai ser efetiva. Como tem o objetivo do Rema, eu vou ser um cristão mais eficaz. Eu vou ser um cristão mais eficiente na propagação do Evangelho. Eu vou saber como orar pelas pessoas, como orar pela minha família. Eu vou saber a posição que eu tenho em Cristo. Nós estamos com a matéria Autoridade do Crente aberta. É gratuito, venha. Você pode vir, segunda, quarta e sexta, até o dia 16 de março. Estamos tendo o privilégio de termos a Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique. Os alunos que já estão vindo sabem, é poderoso tudo que vocês estão recebendo aqui em sala de aula. Mas sabe, venham, tragam pessoas que estão opressas, pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo, pessoas que não estão avançando no que o Senhor tem para as suas vidas, pessoas que desejam crescer, mas não sabem como fazer. O Rema é o seu lugar, o Rema é o lugar dessas pessoas. Amém? Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Eu quero orar por você, amém? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu preguei a sua palavra, Pai, e eu creio na tua palavra produzindo resultados, Senhor. Nós vamos, a cada dia, Senhor, estar mais firmes nas verdades da sua palavra. Posicionadas naquilo que o Senhor nos chamou, para alcançar essa terra que o Senhor nos deu, para alcançar essa cidade, cada bairro dessa cidade, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que é através da sua palavra que a vida das pessoas é transformada. Nós sabemos que é pelo conhecimento da verdade da tua palavra, Senhor, que toda e qualquer circunstância pode ser transformada. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga resultados na vida de cada um deles. Eu declaro a tua palavra produzindo frutos. Resultados palpáveis, Pai. Resultados incomuns por obediência e fidelidade, Senhor, ao Senhor e à sua palavra.
É assim que eu oro e te agradeço, Pai. Eu declaro casamentos blindados pela sua mão poderosa, pela tua palavra poderosa. Eu declaro, Senhor, filhos guardados, Senhor. Eu declaro, Senhor, livramentos visíveis e invisíveis. Eu declaro, Senhor, resultados mesmo, visíveis, pela obediência, a fidelidade e a prática da sua palavra, em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa manhã que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? Se você está aqui, você ainda não fez essa aliança, esse é o momento oportuno para você fazer de Jesus o seu Senhor. Esse não é um convite para você mudar de religião, para você mudar de igreja. É um convite para você fazer uma aliança com Deus. Crendo com o seu coração e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém nessa manhã que deseja fazer essa aliança com o Senhor? Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Sabe, o batismo no Espírito Santo é uma ferramenta poderosa. É algo que o Senhor deixou para todo cristão, está disponível para todo crente, todo aquele que já recebeu Jesus. Deus deseja que você ore em outras línguas. Amém? Tem alguém que deseja receber o batismo? Alguém que está aqui com alguma dor, alguma enfermidade e deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você recebeu algum diagnóstico, está com alguma dor, a imposição de mãos é um princípio bíblico. Você pode ser alcançado e sair daqui livre de toda dor, de toda enfermidade. Há alguém? Todos salvos, cheios, curados. Glória a Deus, queridos. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos nos aproximando do fim, mas eu queria pedir para você sentar mais um pouquinho, que nós temos um vídeo para trazer. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepare. Vai chegar carros para esse projeto. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo, vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso, em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária,
que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão.